Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha oportunidade para levar para você e de casa informações precisas e relevantes do dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu vou conversar com o Dr. Fernando Souza, ele que é advogado, e vai falar sobre um tema bem complexo, mas muito importante de ser discutido. A gente vai falar sobre a demora na prestação jurisdicional e o agravamento dos conflitos. Você vai entender o que é essa loucura de palavra difícil, bem da área de direito, mas como é que essa questão tem a ver diretamente com a sua vida. Olá, doutor Fernando, é um prazer recebê-lo de volta ao programa Trabalhador em Foco. Bom dia, Carla, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui conversando com você e com o pessoal aí sobre direito. Maravilha. Vamos começar explicando para o nosso telespectador que esse tema tem a ver com ele. Afinal de contas, é muita palavra, muito do direito, que pode assustar o nosso telespectador. Mas o que é a prestação jurisdicional? Falando assim, parece um negócio super complexo, né? Sim. Mas essa prestação jurisdicional nada mais é o direito que você tem, né, como cidadão, de levar uma eventual lesão que você tenha, um direito seu, para o judiciário decidir. E essa entrega que ele dá, essa resposta que ele dá, é o que a gente chama de tutela jurisdicional, né? É a resposta que o Estado te dá com relação a esse ferimento que você teve a um direito seu. Perfeito. De que forma que essa prestação é feita no Brasil? Então, essa prestação jurisdicional é feita quando você aciona a justiça, quer seja através da defensoria pública, através de advogado particular, ou até mesmo sem advogado, no caso do juizado especial, por exemplo, que você pode ir sem uma assistência especializada, você pode ir sozinho direto ao judiciário. Perfeito. Quando a gente fala do direito do trabalho, eu dei uma estudadinha e vi uma coisa que eu fiquei impressionada. Eu vi que a gente Brasil, tem uma legislação ampla e, de forma geral, boa para os trabalhadores. É isso mesmo quando comparado a outros países? É sim, Carla, a gente tem uma legislação trabalhista bem avançada, se a gente comparar com outros países, até países da Europa, e é uma legislação bem ampla, ela é uma legislação que protege bastante o trabalhador. A gente vê que a gente tem diversas frontes de efetivar esse direito, recorrendo através do Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério do Trabalho, né, que agora faz parte do Ministério da Economia, e a própria Justiça do Trabalho. Sem falar nas associações, nos sindicatos, que também estão ali para prestar esse esclarecimento e essa defesa desses interesses dos trabalhadores. E interesses legítimos, né? Eles têm legitimidade para fazer essa postulação. Perfeito. Então, a gente tem uma máxima de que o Estado tem que nos dar justiça, quando a gente entende que ela não acontece. No Brasil, ela é feita, então, pelas distintas abas aí do judiciário, e a gente tem uma legislação que está legal com relação ao trabalhador. Contudo, afinal de contas, eu queria entender qual é o motivo que as ações não andam. Porque quando a gente fala em direito do trabalho, em justiça do trabalho, a gente fala de coisa que demora muito tempo de relógio. É verdade. O que a gente tem aqui, Carla, apesar da legislação ser bem completa, ela é complexa, é uma legislação que você tem muitas nuances ali, e a gente tem um volume muito grande de demandas. A gente tem aqui no Brasil um órgão que se chama Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. E o CNJ ele fica avaliando, fica pesquisando, fica vendo como que a justiça funciona aqui no Brasil, nos mais diversos tribunais. E os números assustam, assim, porque os números são muito grandes. A gente tem uma cultura, a gente, quando eu digo o Brasil também, né, uma cultura muito, muito de litígio. Tudo a gente quer resolver levando para o judiciário. Então, isso acaba soberbando. Eu estava até dando, quando a gente faz uma conversinha anterior, eu estava dando uma olhadinha nesses números, é humanamente impossível você conseguir tratar. O que eu estava percebendo, que o que mais demora, muitas vezes, não é nem o tempo do processo com o advogado ou com o juiz em si, né? Mas sim o que a gente chama de tempo de gaveta.
Tempo de gaveta são essas burocracias que a gente tem no trâmite do processo. Precisa sair ofício para não sei o quê, vai demorar 6 meses. Precisa intimar fulano para prestar alguma informação, demora mais não sei quanto tempo. E isso tudo vai fazendo, essas diversas burocracias internas dentro do processo fazem com que ele demore demais, né? Obviamente, o número exacerbado de ações faz com que isso seja multiplicado. Então, em via de regra, o brasileiro ele está muito assim. Qualquer coisa eu te processo. E aí... Quero os meus direitos, eu quero os meus direitos. A gente brinca. E aí a gente fica numa engrenagem que não anda. Exatamente, exatamente. O que a justiça tem feito para tentar minimizar isso é justamente usar da tecnologia para aprimorar esses processos internos. A pandemia veio acelerar bastante a adoção desses meios tecnológicos para a realização dos atos processuais, audiência virtual, uma penhora, por exemplo, que antigamente você tinha que oficiar o Banco Central para o Banco Central. Hoje em dia você faz isso eletronicamente através do próprio gabinete do juiz. Então, são medidas que vêm sendo adotadas para tentar diminuir esse tempo de demora, esse tempo de espera em gaveta que a gente fala do processo, né? Perfeito. Quando a gente fala automaticamente dessa prestação jurisdicional, a gente fala da demora e a gente fala do agravamento dos conflitos. Porque se demora, as pessoas, em via de regra, ficam com mais raiva e a gente já consegue entender o agravamento. Nesse contexto, para a gente chegar lá na frente e entender isso um pouco melhor, queria que você explicasse para o nosso telespectador o que são considerados conflitos no trabalho que podem vir a gerar, por exemplo, um processo. A gente sempre teve, historicamente falando, uma diferença, né? Um combate entre a força de trabalho e o capital, o empregado e o empregador. Como a gente tem uma legislação que prevê, a gente tem muito detalhamento nela, isso acaba gerando, eventualmente, um descontentamento entre as partes. Obviamente, a gente tem um empresariado que não é preparado, não conhece efetivamente a legislação trabalhista, muitas vezes não conhece nem a própria convenção coletiva da categoria, e isso acaba gerando um passivo que a gente chama de passivo invisível para o próprio empresário. Ele deixa de recolher algumas coisas, deixa de fazer alguns pagamentos, e obviamente isso vai gerando uma insatisfação em quem trabalha para ele. A gente sabe que o fator preponderante para esse número de ações é o relacionamento humano, né? A gente já tem um conflito histórico, capital-trabalho, e essa falta de tato no convívio, na relação humana, agrava o número de ações que a gente tem. Por certo, se a gente utilizar de meios alternativos para a solução desses conflitos, a gente acaba tendo uma efetividade maior. A gente tem uma discussão até muito filosófica, que é bem interessante, que até que ponto você aplicar a lei, você vai estar sendo justo, né? Muitas vezes a aplicação fria da letra da lei não quer dizer que você está sendo justo. Isso se aplica em qualquer ramo do direito, no direito do trabalho não é diferente. Perfeito. E aí a questão é a seguinte: quando esses conflitos do trabalho, em via de regra, ou como eles deveriam ser solucionados? Em via de regra, a negociação deveria ser a grande questão, né? Eu acho que a negociação é sempre o melhor caminho. A gente teve, até agora com a reforma trabalhista, um incentivo para que essa negociação aconteça. A gente teve, não sei se você se lembra, há alguns anos atrás, a gente teve a criação das comissões de conciliação prévia, que seriam umas comissões criadas entre os sindicatos patronais e os laborais, para que, antes de submeter o processo à justiça, os processos fossem necessariamente submetidos a essa comissão. Só porque, por uma série de fatores, isso não funcionou, não colou, não firmou. A gente teve problemas aí de corrupção, de indicação de pessoas equivocadas para essas áreas, e também teve uma decisão da Justiça dizendo: você não pode condicionar a ação judicial a uma comissão prévia. A Justiça do Trabalho, até para explicar como é que é importante essa questão da condição, ela tem no rito da reclamação trabalhista necessariamente 2 momentos em que o juiz é obrigado a fazer uma proposta de conciliação ou perguntar se as partes têm vontade de conciliar. Sob pena de, não fazendo essas propostas, o processo ser até nulo, para você ver como é que é importante essa questão da conciliação. Obviamente,
se o processo já foi distribuído, você já está com ele em curso, muitas vezes não é interessante para as partes fazer acordo ali, porque a diferença é grande, mas existe realmente essa convicção de que o acordo é a melhor solução, justamente pela celeridade e a sensação de justiça. Quando você terceiriza a resolução do seu problema para um terceiro, nem sempre aquela que a gente brinca, canetada que ele vai dar ali vai ser que vai te dar a sensação de justiça, né? É verdade. Perfeito. Só você e seu patrão sabem o que efetivamente aconteceu naquela relação. Certo. Então, o último passo deveria ser a ação judicial. Entendo que o último passo. O que a gente tem sugerido hoje em dia, né? A gente tem trabalhado com os sindicatos e tudo, é de que se procure ou advogado ou sindicato e que se tente fazer uma conversa prévia entre empregador e empregado para a gente tentar ajustar a solução ali. Hoje é possível você fazer um acordo extrajudicial e somente homologar esse acordo na justiça, o que dá garantia para ambas as partes, tanto para o empregado quanto para o empregador. O empregado sabe que o empregador vai ter que pagar ação, ele vai ter que pagar multas, vai ter uma execução mais célere, e o empregador sabe que, pagando aquilo ali, o empregado não vai poder mais reclamar nada referente àquela situação que foi feita. Então, é possível se fazer isso hoje. Perfeito. Então a gente já consegue, nesse nosso bate-papo aqui, entender. Nós somos uma geração, nós somos uma nação que gera muito processo, a nossa justiça está sobrecarregada, né? E é por isso que é tão importante a implementação dessas soluções negociadas. Mas, afinal de contas, como é que a gente consegue provocar uma cultura de negociação entre trabalhadores e empresas? Eu particularmente entendo que o sindicato tem uma função muito importante nesse momento. O trabalhador individualmente ele é muito complicado ele ter a força necessária para atiçar esse tipo de comportamento no empregador, a não ser que isso já seja uma cultura do empregador, que muitas vezes também não é. Então, eu acho que o sindicato, eu estou falando tanto patronal quanto laboral, né, dos empregados, eles têm que afinar mais essa conversa, eles têm que negociar isso nas suas convenções coletivas, de se criar esses núcleos de negociação, de trazer essa conversa para dentro do sindicato, porque os sindicatos, eles entendem quais são as dores específicas das categorias, do ramo de negócio do pessoal. A gente está falando de turismo, por exemplo. Petrópolis é uma cidade turística, o que ela sofreu com a pandemia, agora, assim como outras cidades aqui do estado do Rio, que é um estado, né, que vive muito do turismo, tem dores que são específicas, que é diferente do cara da indústria, que é diferente do cara do comércio, né, da tecnologia. Então, essas conversas têm que ser muito, muito importantes. Não é só sentar na mesa de negociação para discutir percentual de aumento de salário, de inflação, entendeu? Acho que a gente tem que ter essa cultura mais disseminada, conversar mais sobre isso, trazer essas propostas para a gente poder trazer essa ajuda para a população, na verdade, para a gente desafoga o judiciário, a gente traz uma efetividade maior para a resolução dos conflitos, que é o que eu acho que interessa, é o que dá, que a gente chama da paz social, né? A gente tem um país mais tranquilo, que funciona melhor, onde as pessoas conseguem trabalhar melhor, produzir mais. Então, acho que seria muito importante. É uma visão pessoal, tá, Carla? E eu acho que é interessante, porque eu acredito de verdade também nessa negociação, que as partes devem sentar, negociar. E aí, em caso de não negociar de forma alguma, ora coletivamente é estabelecer o direito de greve, ora individualmente é estabelecer uma ação judicial, porque a gente precisa entender a questão do direito do trabalhador. Mas, mais do que isso, acima de tudo, por meio dos sindicatos, tentar negociar para resolver os conflitos sem a ação judicial. Porque, afinal de contas, né, primeiro, já falamos aqui, já temos a certeza de que a justiça, de uma forma geral, está inflada. E, além disso, tem uma outra questão que eu queria entender, queria que o senhor explicasse para a gente, que é a questão dos recursos. Afinal de contas, o que são os recursos diante de uma sentença e quantas vezes esse procedimento pode ser usado? Saiu, vai para o recurso, vai para o recurso, vai para o recurso, como é que é isso?
Eu vou tentar resumir, porque é uma questão muito técnica, assim, mas de forma bem simples, o recurso é o seguinte: a gente tem a justiça aqui, que a gente chama de primeira instância, que ela é a sentença, a decisão que que a gente recebe aqui, é uma sentença de juiz singular, que a gente fala, um juiz único, que dá aquela sentença no seu processo. E todo mundo, tanto o empregado quanto o empregador, tem o direito de ter isso revisto por um colegiado, onde a gente vai ter 3 juízes, 3 desembargadores analisando o seu processo. A gente vai ter uma votação ali para saber, não, realmente ele tem direito, não tem direito, o juiz de primeiro grau acertou ou não acertou. Obviamente, a gente tem diversos tipos de recurso para diversos tipos de situação. Perfeito. O processo em si é dividido em mais de uma fase. Então, a gente tem um recurso que é para essa primeira fase, que a gente chama de recurso ordinário, que vai para o TRT, a gente vai ter desembargadores. Dependendo da matéria, se for uma matéria constitucional ou uma matéria que fira expressamente a texto de lei ordinária, a gente tem um recurso para o TST, que é em Brasília, que a gente fala, para o Tribunal Superior do Trabalho. E a gente tem algumas subdivisões desses recursos. Nossa. Já está ficando complexo, só de eu explicar isso um pouquinho. Mas, em tese, é isso. Todo mundo que tem uma sentença tem o direito de ter ela revista por um tribunal superior. Tá? Aí, dependendo do caso, dependendo da matéria, você pode levar isso até Brasília. Tá? Em tese, hipersimplificando, é isso. Hipersimplificando, mas, ao mesmo tempo, para a gente conseguir entender que, se a gente não concorda com a primeira sentença, a gente pode entrar com recurso para que seja reavaliado. E aí passou por esse segundo grupo, o primeiro foi o que a gente não queria, o segundo foi o que a gente não queria, a gente ainda pode ir para uma terceira avaliação. Mas desculpa te interromper, Carla. Nessa terceira, a matéria ela é bem restrita. São só matérias constitucionais, então a chance de você conseguir levar isso para uma terceira instância é menor. Depende muito da matéria que você vai discutir no teu processo. Perfeito. Agora, se a gente entende que pode, então, vamos restringir, então, para 2 vezes, né? A primeira, que é quando a gente entra com o processo, e a segunda, quando vai para a avaliação dos 3 desembargadores. A questão é, em via de regra, a sentença muda? Existe um percentual? Ou a gente já sabe que, na maior parte das vezes, o recurso ele é mantido? A primeira decisão ela é mantida? Não tem uma regra, Carla. Depende, porque o que a gente discute muito na Justiça do Trabalho é quem tem a obrigação de provar o quê, né? Se a gente está falando de um ato constitutivo do direito, um ato que eu tenho que provar que é um direito meu, então ótimo, então a obrigação é minha. Se é um direito do empregador, a obrigação é dele. Também estou hiper simplificando. Obviamente, a gente tem umas alterações nisso, porque a empresa é obrigada a ter documento seu, se ela não apresenta, ela perde isso tudo. Então, depende muito da matéria que você leva para o tribunal. Normalmente, existem pequenas alterações, pequenos ajustes, porque as demandas trabalhistas têm muitos pedidos, né? Diferente de uma ação civil, né? Eu vou entrar com uma ação de danos morais contra a minha operadora de celular. Você faz um pedido, eu quero dano moral porque negativou meu nome indevidamente. Ótimo. Quando a gente entra com uma reclamação trabalhista, ela tem no mínimo uns 10, 15 pedidos. Eu quero meu aviso prévio, eu quero a minha hora extra, eu quero meu 13º, eu quero meu FGTS que está recorrido de forma irregular. Então, é muito difícil você ter uma ação que seja 100% procedente ou 100% improcedente. E quando isso vai para o tribunal, a não ser que seja matéria muito pequenininha, pode ter uma variaçãozinha, mas é sempre muito pontual. Por isso que eu te digo, é difícil te dar um percentual, muda ou não muda. Eu vou te dizer que na maioria das vezes muda, mas nem sempre essa mudança é muito substancial para o que tem no corpo do processo. Perfeito. Agora, uma questão que sempre aflige, de forma geral, o trabalhador, que a gente já falou aqui, que é a questão do tempo, é a questão do procrastinar, sabe? Nossa, a sentença deu a favor, né? O juiz daqui deu a favor do trabalhador, mas aí a empresa entrou com um recurso para poder ganhar tempo e tal. A finalidade é de atrasar a sentença final, procrastinar. Quando é que essa ferramenta pode ser percebida como má-fé? Então, quando você faz um recurso que ele não, a gente fala, não liga lé com cré, né? Que não tem
É um recurso que você vê que não tem menor cabimento, que a decisão está fundamentada nos documentos, nos depoimentos, na confissão do preposto da empresa, e mesmo assim ela recorre. É uma matéria que não cabe mais discussão. Isso gera a possibilidade de ter uma condenação de má-fé, porque a pessoa está simplesmente procrastinando o feito, simplesmente enrolando o feito para que ele não aconteça. O que acontece com muita frequência? Como a gente tem muitos mecanismos, igual eu estava falando, como a gente tem muitos pedidos dentro da reclamação, normalmente tem uma vírgulazinha que a pessoa consegue pegar ali e recorrer, e isso não dá a má-fé. É só realmente como uma coisa muito descarada, assim, ó, não tem para onde correr, é uma matéria já pacífica nos tribunais, etc. A prova está aqui, que a gente chama de batom na cueca, a gente não tem como fugir. E a empresa ou o reclamante também pode tomar uma fé se tiver, perdeu, quer ficar recorrendo para tentar modificar. Não adianta, no grito você não modifica, ou você tem o direito ou não tem. Então, assim, quando é um negócio muito escancarado, que você vê que não tem condição de recorrer, o juiz pode aplicar essa pena de litigância de má-fé, que vai de 2%, pode chegar até 10% do valor da condenação ou da causa. Olha, então é bom que as pessoas que querem utilizar de má-fé tenham cuidado, porque isso pode gerar um dano ainda maior do que o tempo que ganha tentando empurrar com a barriga. Agora, hoje em dia, cara, só para te esclarecer, tem alguns juízes, por exemplo, que aqui na primeira instância, a gente tem um recurso que cabe na primeira instância mesmo, que chama embargo de declaração, que é para o próprio juiz analisar. Na sentença, ele já vem dizendo o seguinte, ó, se embargar de coisa que não, eu já vou dar a litigância de má-fé. Aqui em Petrópolis, então, já vem isso nas sentenças. Só embargar, sem motivo, vai tomar 2% de má-fé. As pessoas evitam. Olha, então essa jornalista que nos fala não está louca da gente discutir essa questão da má-fé para as pessoas entenderem. Não dá para poder criar coisinha e lero-lero na hora da justiça para poder tentar prejudicar, mesmo que seja do tipo, vou ter que pagar aquele trabalhador, tá bom, mas também ele vai demorar uma vida para ganhar. Porque essa é a frase que a gente ouve, né? Fulaninho trabalhou aqui, vai entrar com processo. Tá bom, eu pago tudo que eu devo, mas vai demorar uma vida para ganhar. Aí a gente já percebe aí a má-fé e já pode pensar. Uma fé e uma conta, me desculpa até a palavra, burra, porque isso vai ficar caro demais daqui no final da vida dela. Está correndo juros e a correção é alta. Perfeito. E aí, eu queria entender o seguinte, diante da lentidão da justiça, principalmente, né, a que protege o trabalhador, como essa questão que a gente está aqui discutindo, quando as questões tratam da manutenção da vida, quando é possível uma tutela antecipada? Isso existe ou não? Não, existe na Justiça do Trabalho, e não necessariamente só quando a gente está falando de tutela da vida, né? Quando a gente fala de coisas essenciais à vida. Por exemplo, às vezes o trabalhador pode ser dispensado do trabalho, né, sem justa causa, e o empregador, por um motivo qualquer, deixa de entregar as guias, por exemplo, que ele precisa para sacar o fundo de garantia ou o FGTS. Esse tipo de situação já dá direito de pedir uma tutela antecipada para o juiz expedir um ofício e ele conseguir levantar esses valores, até para ele o trabalhador não ficar à míngua de recursos. Que a gente fala que tem que ter a fumaça do bom direito, né? Onde a fumaça há fogo. Se você adianta para o juiz, ó, excelência, está acontecendo uma situação aqui que a demora da sentença pode me trazer um prejuízo difícil de ser reparado. O juiz pode antecipar esse, que a gente chama, né, os efeitos dessa tutela, os efeitos dessa sentença para o início do processo. Processos, por exemplo, de reintegração. A gestante é demitida, ela entra, avisa o empregador, fui demitido, mas eu tenho direito a voltar a trabalhar. Ele não volta, você pode pedir, entrar com o processo e pedir essa antecipação de tutela, você antecipa os efeitos dessa reintegração para agora, para o início do processo. Aí lá no final, quando o juiz der a sentença, ele vai dizer se não estava certo, estava ok ou não, tem que devolver dinheiro, não tem, mas como a gente tem a fumaça do bom direito, né? A gente tem a fumaça de que aquilo pode trazer um prejuízo irreparável para quem está sendo lesado, o juiz antecipa esses efeitos para o início do processo. Perfeito. E aí eu queria saber como é que o trabalhador, diante disso que a gente falou, ou seja, da importância dele entender a prestação jurisdicional, ou seja,
ele tem direito, sim, de utilizar a justiça, que a melhor forma é negociar para não agravar a situação, mas que quando não consegue resolver de forma conciliatória, de forma amigável, sim, é necessário entrar com processo. Entrou com processo, está enrolando demais? Avaliar se tem má-fé. Se tem má-fé, pedir o aumento aí dos 2% a 10%, já que o patrão estava tentando que você, trabalhador, nunca recebesse aquele seu dinheiro. E mesmo diante dessas coisas, se há necessidade de uma avaliação de uma tutela antecipada. Como é que, diante de uma questão de ordem prática, ele pode se informar melhor com esse norte que a gente deu aqui no programa? Eu sempre aconselho que procure uma ajuda especializada. Os sindicatos aqui em Petrópolis têm um corpo jurídico para prestar essas informações, com certeza serão muito bem atendidos, ou procurar um advogado especialista na área do trabalho. Por que eu digo isso? A justiça do trabalho, ela é muito minuciosa, ela é muito detalhada, e tem muito advogado, por melhor que seja, não tem a que a gente chama da boca torta do cachimbo. A pessoa que não milita na área do trabalho, às vezes tem uma boa noção, mas não sabe dos detalhezinhos que acontecem ali. Então, a minha primeira recomendação, procure o seu sindicato de classe ou um advogado especialista em direito do trabalho. É o que são as pessoas que vão te dar, são as instituições, as pessoas que vão te dar a melhor orientação. Perfeito. Queria agradecer mais uma vez, Fernando, pelo bate-papo sempre altamente elucidativo para o nosso telespectador e para mim, também vem aprendendo um bocado com você aqui enquanto jornalista. É sempre um prazer conversar com você. Obrigado, eu que agradeço aí, estou sempre à disposição para a gente conversar sobre direito e ajudar o pessoal. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. Espero que você tenha entendido um bocado desse tema que a gente trouxe no programa de hoje e a gente volta em breve com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado, cara.